Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Deus. E o nosso texto da lição de hoje será Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Eu não vou ler o texto agora inteiro. Conforme a gente... eu vou falando aqui, eu vou lendo alguns versículos, amém? Mas o texto base é Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, amém? Para ir acompanhando. E, irmãos, nem tudo que reluz é ouro, né? Este é um ditado que se aplica atualmente à igreja evangélica brasileira. E o crescimento das igrejas, a proliferação de igreja, de pastores, de seminários e de evangélicos deve ser vista pelo discernimento bíblico, deve ser visto pela luz da palavra de Deus. Paulo ele vai recomendar em Tessalonicenses que nós devemos julgar todas as coisas. Nós devemos julgar à luz da palavra de Deus. Nós devemos julgar todas as coisas. E esse julgamento que Paulo está falando não é um julgamento, um exercício de intolerância religiosa ou um sentimento de se achar superior ou melhor do que... Não. Nós não estamos falando desse julgamento aqui. Paulo não está falando desse julgamento hipócrita aqui, que é condenado por Jesus. Paulo fala que nós devemos julgar as coisas através da luz da palavra de Deus. Nós devemos julgar todas as coisas. Isso trata de um discernimento espiritual. E nós fizemos isso, e nós fazemos isso com orações e com a leitura da palavra de Deus. E com a sabedoria do Espírito Santo, nós precisamos discernir o falso do verdadeiro evangelho. E Paulo ele viveu no contexto de muita confusão religiosa, um texto complicado, onde o cristianismo buscava lançar raízes na sociedade. E por isso ele inicia cartas aos Romanos dizendo que ele era portador do evangelho de Deus. Paulo, ele era portador, ele carregava o evangelho de Deus. E no trecho de Romanos capítulo 1, dos versículos 1 a 17, Paulo ele vai apresentar as características deste evangelho, que é o evangelho de Deus. Mas nós podemos ver no versículo 1 e 2, aliás, no versículo 1, Paulo ele começa se apresentando. Ele vai dizer assim, no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, Ou seja, Paulo ele era um apóstolo de Jesus. Paulo ele era um missionário. E ele começa falando que ele era um servo de Jesus. E a palavra usada para servo é a palavra doulos no grego, que significa escravo, ou seja, alguém sem vontade própria. Alguém sem vontade própria. E essa palavra foi usada no Antigo Testamento para identificar homens de Deus. E meus irmãos, para ser um servo de Jesus, nós precisamos servir a Jesus com amor. Nós devemos deixar a nossa vontade, nós devemos deixar de fazer a nossa própria vontade e fazer a vontade de Jesus, porque quando nós estamos fazendo a vontade de Jesus, nós estamos sendo servo de Jesus. E Paulo, ainda no versículo 1, ele vai dizer que ele é chamado para ser apóstolo. Paulo ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo dele, apóstolo de Jesus. E o termo apóstolo pode ser entendido de duas maneiras. Primeira, apóstolo de Jesus. E para ser apóstolo de Jesus, precisava ter sido pessoalmente escolhido por Jesus. Precisava ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus.
E para ser um apóstolo escolhido por Jesus, precisava ser qualificado para ensinar ou para escrever com autoridade de vida. Nesse sentido aqui de apóstolo, ninguém hoje pode ser chamado mais de apóstolo. Mas também tem um apóstolo como enviado, no sentido de missionário. Alguém que foi escolhido e enviado para uma missão espiritual. Alguém que foi escolhido para levar a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus. Ou seja, um apóstolo como um mensageiro. E nesse sentido, alguém hoje poderia ser chamado de apóstolo. E Paulo continua dizendo que ele é separado para o evangelho. Paulo era alguém separado por Deus, por Jesus, para servir as boas novas de Deus. E Paulo ele foi separado por Deus. Nós podemos ver em Gálatas que ele foi separado por Deus antes mesmo de nascer. Ele foi separado pelo Espírito Santo na igreja em Antioquia para pregar aos gentios, para pregar a todas as pessoas. Paulo ele foi escolhido mesmo antes de nascer. Com nós não é diferente, meus irmãos. Nós fomos escolhidos por Deus antes mesmo de nascer. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus para espalhar, para proclamar a palavra dele, proclamar o evangelho que é de Deus. Mas Paulo também, ele era alguém que se preocupava, ele se preocupava com os romanos. Paulo ele se preocupava com os gentios e ele mostra interesse e preocupação com os irmãos de Roma. Você pode ver no versículo 8 ao 14, ele vai dizer que ele era grato. Paulo orava pelos irmãos. Paulo ele desejava estar com os irmãos de Roma e ele tinha um débito para com eles. E ele gostaria de pagar esse débito, que era pregar a palavra de Deus, o evangelho de Deus. E quem eram esses crentes romanos para Paulo? Esses crentes eram chamados para serem de Jesus. Esses crentes para Paulo eram amados de Deus. Esses crentes eram chamados para a santificação. Esses crentes para Paulo eram receptores da graça e paz de Deus. Esses crentes aqui, esses gentios, para Paulo, era a igreja de Deus. E eles eram consoladores espirituais. Eles eram aqueles que consolavam uns aos outros. Essa era a visão que Paulo tinha dos romanos. E Paulo vai dizer sobre o evangelho de Deus. Paulo vai definir, falar o que é o evangelho de Deus. E o texto de Paulo nos dá algumas pistas. Primeiro, Paulo vai dizer que o evangelho é de Deus. No versículo 1 ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Irmãos, Deus ele é, ao mesmo tempo, ele é a fonte do evangelho e também é o conteúdo do evangelho. Ele é a fonte e o conteúdo do evangelho. O evangelho não foi inventado, mas foi revelado em Jesus Cristo. O evangelho não foi inventado, não é algo que foi inventado de uma hora para outra, mas foi revelado. E Deus revelou em seu Filho o evangelho, que é o próprio Deus. O evangelho foi chamado de evangelho do reino. O evangelho foi chamado do evangelho do reino de Deus. O evangelho de Jesus Cristo. O evangelho também foi chamado de evangelho da vossa salvação, o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, o evangelho da glória do Deus bendito. Em Apocalipse nós vemos que o evangelho foi chamado de o evangelho eterno. Quando nós lemos esse primeiro capítulo, nós podemos ver o evangelho, ele é antigo, ou seja, o evangelho foi prometido por Deus há muito tempo atrás. O evangelho, como eu já disse, não é uma coisa nova, não é uma novidade.
O evangelho não é um conjunto de ideias que surgiu de uma hora para outra. O evangelho, ele foi revelado progressivamente por Deus. Ao longo do tempo, o evangelho, desde o Antigo Testamento, o evangelho foi revelado por Deus. E ele foi revelado através dos profetas. E atualmente, na Bíblia, no Novo Testamento, o evangelho foi confiado aos apóstolos de Jesus. O evangelho é o evangelho do Antigo e do Novo Testamento. O evangelho é a boa notícia do próprio Deus para o mundo perdido. O evangelho é a boa notícia de Deus. E Paulo vai dizer que o evangelho é de Jesus, é do seu Filho, é do Filho de Deus. O conteúdo do evangelho é Jesus Cristo. Ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E Jesus, ele era semente de Davi. E ao mesmo tempo ele era filho de Deus. Jesus, ele viveu no estado de humilhação, mas ele também viveu no estado de exaltação. E o alvo do evangelho é exaltar a Cristo. Nós devemos exaltar a Cristo, porque este é o alvo do evangelho. E toda a glória deve ser somente a Cristo. O evangelho, ele reúne os fatos históricos relacionados à morte e à ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos, pregar o evangelho é proclamar o que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Nós devemos pregar aquilo que Cristo é. Cristo, ele é santo, ele é poderoso e ele é eterno, mas também nós temos que pregar aquilo que ele fez, que foi morrer em uma cruz por nós. Morrer em uma cruz por mim e por você. E é isso que nós devemos proclamar. Proclamar que Jesus é Deus e que ele nos salvou, morrendo em uma cruz por nós, comprando a nossa liberdade. É isso que nós devemos pregar. É isso que é o evangelho de Deus. Paulo vai dizer no versículo 5 que o evangelho é para todos os povos e nações. O evangelho é para todas as pessoas. E Paulo, ele entendia que por meio do evangelho, pessoas de todo o mundo seriam chamados à obediência pela fé. Paulo entendia que Deus iria escolher, tinha escolhido pessoas de todo o mundo para adorá-lo. E na grande comissão, Jesus mandou a gente fazer discípulos de todas as nações. Jesus nos mandou, a gente deu essa ordem para que nós pudéssemos pregar para todas as pessoas. E nós devemos fazer isso. Nós devemos pregar o evangelho de Deus para todas as pessoas. Nós não devemos olhar a classe social, nós não devemos olhar qual é o tipo de pessoa, se ela é alta, se é baixa, se é magra, se é gorda, se é negro, se é branco. Não, nós devemos simplesmente pregar para todas as pessoas, porque essa é uma ordem de Deus. Essa é uma ordem de Jesus na grande comissão. Nós devemos pregar para todas as pessoas. Nós devemos pregar o evangelho para a nossa família. Nós devemos pregar o evangelho para os nossos vizinhos. Nós devemos pregar o evangelho para os nossos colegas de trabalho. Nós devemos pregar o evangelho na escola. Nós devemos pregar o evangelho para todas as pessoas. Porque Deus, ele escolheu pessoas do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro são escolhidas por Deus. E Paulo vai dizer que o evangelho de Deus é poderoso. No versículo 16 ele vai dizer assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
A palavra poder, no grego, ela enfatiza o aspecto positivo do evangelho, em libertar o homem da escravidão do pecado, em libertar o homem do domínio do diabo e do temor da morte. Este é o poder do evangelho, e não existe poder libertador que se compare ao poder da cruz. Não existe um poder libertador que se compare ao poder de Deus. Não existe outro poder capaz de nos salvar, a não ser o evangelho de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Mas quais são o efeito do evangelho? O que causa o evangelho de Deus? Em Romanos, no versículo 16, 17, nós temos 3 palavras-chave, que é justiça, salvação e fé. Nestas 3 palavras, nós temos os efeitos do evangelho. O primeiro, nós podemos ver que o evangelho, ele produz a salvação. Ele produz a salvação. A palavra salvação, no grego, ela tem um significado abrangente. Ela significa várias coisas. Ela significa salvação de enfermidade física, salvação de perigo físico, salvação da corrupção da vida, salvação da perdição, salvação da escravidão do pecado, salvação da ira de Deus e a salvação eterna. Este é o benefício do evangelho. O benefício que o evangelho produz, proporciona é a salvação de todo aquele que crê. E a gente precisa apenas crer, a gente não precisa fazer absolutamente nada. A gente tem que apenas crer para ser salvo através deste evangelho. E o outro efeito do evangelho é a revelação da justiça de Deus. O evangelho, ele revela a justiça de Deus. No Antigo Testamento, a justiça não é uma questão de obediência legal, mas de um comportamento que está em conformidade com o relacionamento entre Deus e o homem. Desta forma, a justiça de Deus aparece no seu modo divino de tratar com o seu povo na sua redenção. Paulo, ele desenvolve esse conceito do Antigo Testamento, afirmando que a justiça é o modo de Deus de tratar com o seu povo em Cristo Jesus. Ele trata com o seu povo em Cristo Jesus, naquilo que Cristo fez na cruz. E ela se revela através do evangelho, isto é, por meio de Jesus. Em Jesus existe a possibilidade da perfeita relação com Deus. Só em Jesus existe a perfeita possibilidade da relação com Deus. A gente não consegue se chegar a Deus de outra forma, a não ser através de Jesus. Não tem como a gente dar um jeito, não tem como ter uma palavra mágica, uma oração mágica, e por outro caminho. Não, somente por Jesus nós conseguimos ter acesso a Deus, acesso ao Pai. Somente através de Jesus nós temos a relação com Deus. E sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós não temos relação com Ele, nós não temos relação com Deus. E o tema do Evangelho, portanto, é a revelação da justiça de Deus ao homem e a aplicação desta à sua necessidade espiritual. Justiça é um perfeito relacionamento com Deus. O homem justo, o homem que é justo, ele é aquele que mantém uma correta relação com Deus. Se você e eu, nós somos justos, nós temos uma relação com Deus e nós devemos manter essa relação. O terceiro efeito do evangelho é que o evangelho, ele alcança todo aquele que crê. O evangelho alcança pessoas do mundo inteiro, como eu já disse aqui. A fé é a mão que recebe
o presente da salvação. No Antigo Testamento, fé significava ser leal. Fé significava ser digno de confiança e ser fiel. E isso se aplicava aos homens, isso se aplicava aos servos, isso se aplicava a uma testemunha, aos profetas, e isso se aplica ao próprio Deus, porque Deus, Ele é fiel e Ele sempre permanecerá fiel. E fé também era a disposição da pessoa em tomar para si as promessas de Deus. E para Jesus, o Filho de Deus, a fé significa o estar aberto às possibilidades de Deus. Para Paulo, a fé significava o recebimento da mensagem do Evangelho. A mensagem da boa notícia do Evangelho. É uma fé salvadora baseada na obra de Jesus. Esta fé é um dom de Deus. Esta fé é um dom que foi dada por Deus. Para você ver que a gente não pode fazer nada. A gente não tem condições de fazer absolutamente nada. A gente não tem condições de chegar a Deus. A gente não tem condições de se salvar. A gente não tem condições de nem ter fé em Deus, a não ser que Ele nos dá. Como nós lemos nas Escrituras, a fé é um dom dada por Deus. É um dom que é dado por Deus. Que você possa sempre crer neste Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que você possa sempre pregar esse Evangelho, que você possa sempre estar entusiasmado em pregar esse Evangelho, sabendo que não é você que vai salvar, não é as suas palavras que vai salvar as pessoas, que vai convencer o pecador, mas o que vai convencer o pecador é o Espírito Santo, é o Evangelho de Deus. O que vai convencer é o Evangelho de Deus. A gente deveria sempre pensar mais nisso o tempo todo, porque muitas vezes nós queremos falar coisas bonitas, palavras bonitas para agradar as pessoas, para convencer as pessoas. Mas na verdade, no final, quem vai convencer é o Espírito Santo. A única coisa que nós devemos fazer é pregar o Evangelho de Deus. Nós devemos pregar a Cristo crucificado. E aí sim, o Espírito Santo irá convencer as pessoas. Amém? Vamos fazer uma oração e que nessa oração você possa pedir para o Senhor, que você possa se aproximar mais do Senhor, que você possa crer nesse Evangelho. Você ainda que não creu nesse Evangelho, que você possa crer nesse Evangelho. Esse Evangelho que tem o poder de salvar a sua vida. Esse Evangelho que tem o poder de salvar e mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida daquele ao qual você conhece. E que você possa estar cheio desse poder que é o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Evangelho que alcançou as nossas vidas. Obrigado porque o Evangelho do Senhor, o Evangelho que é o poder do Senhor, alcançou as nossas vidas. E hoje, Deus, nós temos a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de falar com o Senhor. Hoje nós temos a possibilidade de ter um relacionamento com o Senhor por causa desse Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E esse Evangelho tem o poder para salvar todo aquele que crê. E que o Senhor nos use, Pai. Nos use para proclamar esse Evangelho. Nos use para espalhar esse Evangelho. Que nós possamos, Deus, ser missionários. Que nós possamos ser mensageiros deste Evangelho, da boa notícia que é do Senhor, Deus. Pai, nos dê ânimo, nos dê entusiasmo. Para que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor para alcançar os perdidos. Para alcançar aqueles que o Senhor escolheu, mas que ainda não foram chamados, ó Pai. Que
Que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê entusiasmo, para que nós possamos, ó Deus, pregar o Teu Evangelho com ousadia, com intrepidez, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, nós agradecemos, e que nós possamos ter um ótimo final de semana, um resto de semana abençoado. E que nós possamos, ó Pai, estar aqui reunidos no domingo para louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus.